Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da nossa atividade e revisar alguns conceitos de vírus. Então, vamos para a nossa aula. Bem, quando se trata de vírus, nós já estudamos isso no ensino fundamental, que eles não possuem células. Então, eles vão precisar sempre, entrar em uma célula para poder se reproduzir. Como eles não são constituídos de células, nós podemos chamar eles de seres acelulares. Os vírus são sempre parasitas intracelulares. O que quer dizer isso? Eles precisam entrar dentro dessa célula, porque eles dependem do metabolismo dessas células hospedeiras. Os vírus eles são constituídos por ácido nucleico e capsídeo. Alguns possuem envelopes. E assim, o envelope ele envolve o capsídeo envolve o ácido nucleico. O ácido nucleico ou material genético, ele pode ser constituído de DNA ou RNA. Quando DNA, nós temos exemplo bacteriófago, que é um tipo de vírus que se alimentam de bactérias. Quando RNA, nós vamos ter material genético, por exemplo, do vírus do HIV, que é o agente causador da AIDS, e o vírus da gripe, que são agentes causadores de diversas gripes. Os vírus, eles causam infecções virais. E essas infecções podem causar outros tipos de doenças, como a poliomielite, que é a paralisia infantil, que já foi irradiada no Brasil por conta de uma vacina, a varíola, sarampo, dentre diversas gripes, e a AIDS. As infecções virais, elas podem ser prevenidas. A principal prevenção que nós temos no nosso dia a dia, a gente chama a vacinação. Desde o nascer, nós já somos vacinados, para que o nosso corpo crie anticorpos. E quando um vírus desse estiver em contato com o nosso organismo, ele tenha leucócito suficiente para eliminar o agente invasor. Preocupação hoje com a vacina, nós temos da produção para combater o Covid-19. Outros tipos de atitudes também servem como medidas preventivas, que, por exemplo, é o caso do uso da camisinha para se evitar o vírus do HIV. Algumas outras medidas, até mesmo higiênicas, também podem nos livrar de determinados vírus. Quanto à reprodução dos vírus, os vírus ele tem dois ciclos, o lítico e o lisogênico. O lítico ele tende a ser mais rápido, pois faz com que o vírus, ao entrar dentro da bactéria, esse DNA ele vai começar a sintetizar os componentes virais. E esses vírus são então montados e depois liberados pela célula. Quando o ciclo é lisogênico, o DNA ou material genético pode se juntar com o do invasor, tá? E a bactéria ela vai produzir-se, ela vai se reproduzir, também multiplicando o material genético. Assim, chega um momento que o vírus esteja propício, então a bactéria volta para o ciclo lítico e se reproduz. Lembrando, pessoal, que o que diferencia o ser vivo do não vivo está entre reproduzir e evoluir. Então, assim, os vírus, eles não possuem metabolismo, eles não importam energia e nutrientes, Eles não evoluem de forma, tá? Na verdade, eles passam por um processo de mutação e viram um novo tipo de vírus.
Quanto aos tipos de vírus, a gente viu que está relacionado ao seu material genético. Aqui nós temos o DNA com icosaedro, onde eles vão ter tanto com cápsulas e sem cápsulas, e o RNA também, tanto icosaedro sem cápsula, encapsulado, ou o DNA de forma helicoidal encapsulado. Veja só os tipos de vírus com DNA. HPV, que é uma doença sexualmente transmissível, resfriado, conjuntivite, pneumonia, bronquite, hepatite B, herpes, que também é uma doença sexualmente transmissível, que pode dar tanto nos lábios como também na genitália, varicela, que é a famosa catapora, temos a hepatite A, poliomielite, que já falei que é a paralisia infantil, as gastroenterites, né, são as causadoras de diarreias e vômitos, né, as flaviovírus, que nós temos dengue, febre amarela, febre do Nilo, hepatite C e zika. Temos a rubéola, onde as gestantes têm que ter uma preocupação em não pegar a rubéola, pois pode acometer o desenvolvimento fetal. A chikungunya. Lembrando que dengue, febre amarela, zika e chikungunya, elas têm algo em comum, que é seu hospedeiro intermediário, que é o mosquito da dengue. Aqui nós temos o HIV, que causa AIDS. Aqui é um tipo, né, de corona, onde nós temos SARS, foi uma doença que teve mais na Ásia. E agora o Covid-19. Lembrando que o estudo da forma desse corona aqui também tem uma forma de prevenir, que é lavar as mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70%. Temos aqui o vírus da raiva, onde lobos, morcegos, cães, gatos, né, eles podem hospedar esse vírus, né? No caso também de macacos, por exemplo, eles têm uma relação com esse vírus de caso de nem chegarem a adoecer em si, eles podem ser apenas vetores, tá? O ebola, que há 3 anos atrás, se não me engano, também teve um problema, né, na parte da África, porque poderia causar doenças e de modo que levava à morte muito rápida, porque acometia o sistema digestório, como também causando bolhas na pele. Temos a cachumba, né, a famosa papeia, onde ela infecta, né, as nossas glândulas da parótidas, essa região aqui. Nós também temos as influenzas A, que é H1N1, que é a gripe espanhola e suína, H2N2, gripe asiática e russa, H3N2, gripe de Hong Kong, H5N1, gripe das aves, como influenza B, influenza C e a varíola. Então, vamos à nossa correção de atividade. 1. Os vírus são minúsculos piratas biológicos, porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Logo em seguida, os descendentes dos invasores transmitem-se às outras células, provocando danos devastadores. A esses danos dá-se o nome de viroses, como a raiva, a dengue hemorrágica, sarampo, gripe, entre outras. De acordo com o texto, é correto afirmar: os vírus utilizam seu próprio metabolismo para destruir as células. Nós vimos que ele não tem o próprio metabolismo, ele precisa do metabolismo da célula hospedeira. Os vírus utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros seres vivos. Ela insere, né, o seu DNA no DNA da célula hospedeira para poder reproduzir-se. Os vírus não têm metabolismo próprio, ó. Essa é a opção. Lógico, né, já deixei destaque. Né, mas, assim, por que as outras estão erradas aqui é o interessante da gente debater. D. As viroses resultam sempre
em modificações genéticas da célula hospedeira? Da célula hospedeira, não vai haver essa modificação genética, né? As viroses, né, quando elas sofrem mutações no seu próprio material genético, tá? E não causam essas modificações genéticas nas células do hospedeiro, não. Tá? 2. Frequentemente, quando a pessoa está doente, ouvimos a frase: deve ser apenas uma virose. Entretanto, chamamos de virose todas as células causadas por vírus, que podem variar de uma simples gripe até a AIDS. E, de acordo com seu conhecimento sobre viroses, marca a alternativa em que encontramos apenas doenças causadas por vírus. Veja só, aqui já temos a alternativa A em destaque, né? Lembrando que a hepatite tem a hepatite A, B e C e D. A raiva, né? Ela é transmitida por ser humano através de uma mordida de cães, principalmente cães, né? Mas também pode ser de morcegos, macacos e gatos. E a cachumba é um tipo de vírus que ela vai acometer as nossas paróquias, né? Então, vamos por que os outros itens estão errados. Veja só, no item B nós temos a hepatite é uma virose, dengue é uma virose, a cólera é causada por uma bactéria, né? C, raiva, dengue são viroses. E gonorreia é uma bactéria que causa, né, é uma doença sexualmente transmissível. Item D, nós temos dengue, a herpes, que existe 2 tipos, e o tétano. O tétano, por exemplo, essa bactéria ela pode ficar encapsulada por anos, tá, em um material constituído de ferro. Por isso, quando a gente, né, se corta ou se perfura com algo ferroso, tem que se tomar a vacina contra o tétano. Questão 3, temos o seguinte: os vírus não são considerados seres vivos por muitos autores, uma vez que não são capazes de realizar atividades metabólicas fora de uma célula. Por essa razão, eles devem chamar de A, bacteriófagos. Não, nós vimos que bacteriófagos são o tipo de vírus que se alimentam de bactérias, né, para se reproduzirem. B, organismos metabolicamente inativos. Na verdade, eles não possuem metabolismo, né? Então, C, parasitas intracelulares obrigatórios. Intra quer dizer que eles precisam entrar dentro dessa célula. Por isso que aqui no inter está errado. Inquilinos. Inquilinos, pessoal, é que ele não causariam prejuízo à célula. E muitas vezes a gente sabe que essas viroses podem sim causar prejuízo às células. 4. Sobre os vírus é correta a afirmação: todos os vírus têm DNA na sua constituição. DNA ou RNA, né, gente? Então, tá errado. Os vírus diferem dos outros seres vivos por serem acelulares, não possuem célula. Tá certo? C, não necessitam de outros organismos, precisam. É obrigatório. Não infecta células bacterianas. Mentira, tem um bacteriófago. Na verdade, pessoal, os vírus que você imaginar, eles conseguem, tá, infectar, tá? Desde vegetais, animais, né, protozoários, eles também conseguem, tá? Ele consegue infectar. É considerado um ser não, né? É acelular. Então, o item B que é o correto. 7. Olha só, a grande maioria dos morcegos que se alimentam de frutos auxiliam a dispersão de sementes na natureza. Há morcegos que se alimentam de insetos, e alguns dos quais prejudicam nossas lavouras. Mas alguns morcegos são hematófagos e se alimentam de sangue de bois, cavalos e galinhas, entre outros animais. Eles sugam o sangue de seres humanos, mas quando fazem, podem transmitir uma doença perigosa causada por vírus. Essa doença é a raiva, né? Não preciso nem discutir essa questão. Assim, pessoal, a minha mensagem de hoje: persistam, tá, nas atividades. Assim como para vocês, também para nós não está sendo fácil, né? Hoje, para produzir esse vídeo para vocês,
vizinho tá batendo direto, né? Aquela história do gatinho pia, o cachorro late, o vizinho chama, o caminhão passa. Tudo é motivo pra gente achar que não vai dar certo. Na verdade, a gente tem que sempre estar com a cabeça dizendo que vai dar certo, que a gente pode continuar. E vamos, né, pessoal, se dedicar aos estudos, que é tudo que nós podemos transmitir um para o outro, que é o conhecimento. Um beijo e um abraço a todos vocês.